Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sexta-feira, 23 de setembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa mostra que em um ano caiu mais de 30% o número de fumantes em São Paulo. E você vai conhecer um projeto de literatura ao ar livre, uma aula pertinho da natureza. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Fumar em locais fechados é proibido por lei em 5 estados do país. E foi São Paulo o primeiro a proibir, Jonas. Cláudia, e agora uma pesquisa mostra que em um ano caiu mais de 30% o número de fumantes pesados no estado. Aqueles que consomem mais de um maço por dia. Neste teste, para medir a quantidade de monóxido de carbono no organismo, Mauro ficou a 1 ponto de ser considerado um fumante pesado. Faz 41 anos que ele fuma quase um maço por dia. Eu já me acostumei com ele faz parte da minha vida. Foi com testes como esse que o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria de Saúde de São Paulo verificou uma queda de 31% no número de fumantes pesados, aqueles que fumam mais de 2 maços por dia. Em 2009, eles representavam 42%. No ano passado, caíram para 28%. Já a quantidade de fumantes leves, que consomem menos de um maço, subiu de 10% para 13%. Essa diminuição no nível de consumo do cigarro está ligada a uma mudança de comportamento da sociedade em relação aos fumantes. E para especialistas, isso é resultado do aumento de ações efetivas no combate ao tabagismo. Possivelmente a lei antifumo, que proíbe o fumante de fumar em ambiente fechado, que dificulta, né? E a outra coisa é que a mídia tem se voltado muito para falar dos malefícios do cigarro. Segundo o Ministério da Saúde, o número de fumantes caiu em todo o país. Entre 2006 e 2010, os tabagistas passaram de 16% para 15% da população. Para esta cardiologista, é uma parcela pequena comparada aos outros países, mas vai ser difícil a gente sair dos 15% até atingir um dígito. Esse caminho é o mais árduo, porque essa redução, você está pegando pessoas com maior grau de dependência, então vai depender muito da rede de assistência e da continuidade dessa política anti-tabaco. A geração que nasceu junto com a internet está revolucionando o mercado de trabalho. Passar anos em uma empresa, por exemplo, não está no plano deles. O importante é a satisfação profissional e pessoal. Aos 27 anos, ele já passou por 4 empregos formais e vários informais. Eu já lavei prato, já fui faxineiro, já tirei neve de telhado, já fui salva-vidas, já fui garçom. Eu já fui responsável por manutenção de piscinas e jacuzzis. E meus empregos formais resumem-se a professor, pesquisador. Hoje exerce uma das funções mais bem pagas do Brasil. Trabalha como um inspetor de qualidade na plataforma da Petrobras. Mas Fernando não se sente realizado. É um trabalho exaustivo, sabe, tanto física quanto mentalmente. O estresse psicológico é muito grande, a pressão é muito grande. Eles são conhecidos como jovens da geração Y. Nasceram com a internet e chamam a atenção dos gestores. Eles trazem um vigor, um entusiasmo, uma energia que a gente precisa. E precisa mesmo, porque o nosso dia a dia é de pressão por resultado, de pensar e implementar. O mundo hoje é mais complexo do que era, ele precisa de mais coisas da gente do que precisava antes. Aqui dos 70 funcionários, a maioria é da geração Y. No mundo dos negócios, eles são diferentes dos pais. Mudam de emprego com mais frequência. Pesquisas revelam que na indústria, por exemplo, funcionários que têm até 30 anos de idade são os que mais trocam de emprego. Um levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, apontou um aumento de quase 80% do entra e sai desses jovens no mercado de trabalho. A gente sempre quer mais. Isso já é um pouco do ser humano, mas eu acho que a nossa geração, com tecnologia, com o avanço de tudo, a gente corre mais um pouco. Veja agora as notícias do mundo. Em
mais um episódio de violência no Afeganistão. Um atentado suicida matou o ex-presidente do país, Burhanuddin Rabbani. Segundo a polícia, ele foi atacado em casa por um terrorista que escondia explosivos no turbante. Rabbani governou o Afeganistão em 2 períodos, entre 1992 e 2001. Atualmente, coordenava as negociações de paz com o grupo radical Talibã, responsabilizado pelo ataque. Na crise financeira mundial, mais um país europeu é rebaixado. 2 importantes agências de classificação de risco reduziram a nota de dívida da Itália. Isso quer dizer que as agências acreditam que o país está com mais dificuldade de arcar com seus pagamentos. Em 2011, os Estados Unidos, a Grécia, Portugal e Irlanda também tiveram as notas de dívida rebaixadas. A presidenta Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher a discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Dilma defendeu o fim do armamento nuclear e reafirmou a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, com a inclusão do Brasil. Ela também pressionou pelo reconhecimento internacional de um Estado palestino. Muito aplaudida, a presidenta fez ainda uma saudação especial a mais da metade dos seres humanos do planeta, as mulheres. Bolo, biscoito, carne, churrasco, arroz, feijão, batata e macarrão. Vamos revisar? Bolo, biscoito, carne, churrasco, arroz, feijão, batata e macarrão. Em Betim, Minas Gerais, as crianças estão fora da escola. É que lá elas participam de um projeto de literatura ao ar livre. Uma aula divertida e bem pertinho da natureza. É debaixo de um pé de manga, no Salão do Encontro em Betim, que as crianças viajam no mundo da literatura. Estralar os dedos com o papai, assobiar com o meu tio. Em meio à natureza e longe da sala de aula, esses alunos tomaram gosto pelas histórias com o projeto Leitura na Mangueira. Os livros são pendurados nos troncos como se fosse uma fruta. Com isso, cada criança sente o sabor da leitura. As crianças escolhem o alimento, ou melhor, o livro que querem ler. Comer um Sonho, de Maria José Boaventura, O Comedor de Livros, de Komoto, Come, Come, de Nier Ribeiro. Variedade que ajuda na digestão. Ele foi inspirado num texto de Rubem Alves, né, que fala da importância da leitura para o corpo. Né? A leitura ela enriquece, ela fortalece o corpo e a alma. Então, nós falamos sempre para as crianças, assim como a gente come uma fruta e o nosso corpo fica forte, ao ler um bom livro, nós também ficamos fortes, fortalece o nosso coração e fortalece a nossa alma. Nessa aventura literária, Maria Júlia embarcou na história do Chapeuzinho Vermelho, só que é do jeito que o lobo contou. Ele viu a Chapeuzinho carregando uma cesta e foi atrás dela. Aí chegou, abriu a casa da vovozinha dela e aí ele tirou da bolsa dele aí todo mundo achou que ia comer a vovozinha, mas ele tirou da bolsa dele um guaraná. Na sombra e no silêncio das árvores, as crianças aprendem literatura também com a contação de histórias. Muitos nem piscam. Elas têm muito mais liberdade de construir a própria história como livro de imagens. Isso não tem... Sala de aula não proporciona isso. E o Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom fim de semana. Bom dia.